Então, boa noite, companheiros e companheiras. Uma saudação aí a todos os colegas da rede, acompanhada. Então, dizer um pouquinho que esse bate-papo aqui, ele surgiu depois de uma série de debates aí que rolou na cidade com Fala Rede. Então, nós estamos aqui com os companheiros que participaram, né, dessa discussão com o secretário. Então, essa é uma iniciativa do agrupamento Debate Cutista, CPI Independente de Luta, e a ideia é a gente bater um papo, né? Para ver o que aconteceu depois do Fala Rede, como é que estão as escolas de vocês, como é que vocês sentiram aí depois de todo esse debate que houve na cidade de São Paulo, com a categoria, como é que foi a discussão na escola de vocês, como é que está rolando aí esse processo de escuta também das famílias, né, com os colegas em relação ao retorno às aulas. E eu já queria fazer uma provocação, que essa testagem que foi feita, né, porque várias coisas aconteceram depois do Fala Rede, onde já se realizava aquilo que a categoria, que os professores já estavam colocando, que era impossível voltar e que a escola seria um polo de disseminação e contaminação ainda maior. Então, a gente poderia começar aí com o Davi, né? Não se aveste não, menino? Com você, Davi. E aí, depois a gente vai passando para os colegas. Boa noite, companheiros. Boa noite, camaradas. Boa noite, professores, professoras, famílias, crianças, né? A gente está com uma saudade aí gigantesca de todo mundo, nós não vemos a hora de retomarmos nossas atividades, é claro que com segurança, com a certeza de que a vida será preservada. Como a Luana falou, né, há um processo de testagem na Prefeitura de São Paulo e a provocação é interessante, Luana, porque na escola, algumas mães ligaram na escola e perguntaram, chegou uma equipe aqui do AMA pedindo para tirar sangue do meu filho, vocês estão sabendo? E eu, na qualidade de diretor da escola, não sabia o que estava acontecendo, né? A gente ficou sabendo pelo SPT, repórter lá, pelo jornal, né? E eu falei, olha, se fosse na minha casa, chegasse um grupo aqui falando que ia tirar sangue das minhas filhas, eu também não deixaria. Então a gente percebe, né, a falta de sintonia, mesmo após o Fala Rede, a falta de sintonia dos nossos governantes, né, do nosso governo com as escolas, com aqueles que estão de fato nas escolas. Então, nós estamos nos expondo cotidianamente, e cotidianamente, apesar de estarmos na escola, né, o Bruno também está presente, né, quem está na gestão, o Rogério também está na gestão, né, nós ficamos sabendo pelos jornais, pelas pessoas que ligam na escola, sabendo o que viu na televisão. Então, é uma fala que, na verdade, não tem um retorno, né? Não tem uma preocupação de ter uma ligação com aqueles que estão, de fato, no trabalho. Né? E aí, após o Fala Rede, a gente percebeu que ficou no Fala Rede só mesmo. Parece a Fala Rede deitado na rede, né? Mas não preocupado numa conexão com a rede, né? Porque a minha escola continua com as janelas lá sem ventilar, continua com as mesmas questões das caixas de água, né, as escolas da região que eu trabalho, né, a gente teve agora um repasse do PTRF, que houve um valor que aparentemente é alto, né, pelo menos para e-mail, só que no meu entendimento, no entendimento de alguns colegas, a gente percebe também uma forma de contornar a situação. Então, ao invés de fazer os repasses terem acontecido nos seus períodos corretos, esperou passar o tempo e agora faz o repasse de uma só vez, parece que é um valor fora do normal, mas não é, a gente já está com as contas atrasadas, né? Então, essa situação que nós temos vivido aí na Prefeitura de São Paulo, né? Situação que nós temos vivido com as famílias, a gente continua recebendo ligação ainda das famílias perguntando se vai vir cesta básica, perguntando do cartão merenda, né? Houve aí um processo de recadastramento, de cadastramento, né? Mas as famílias continuam sem ter o atendimento correto com relação à alimentação, mesmo sendo um direito da criança.
Então, a gente percebe que muitas coisas que a gente passou várias horas ali falando, né, com o secretário, não foram... entrou pelo ouvido e saiu pelo outro, né? E agora a gente vê a tentativa da prefeitura aí de comprar tablet, né, de uma forma atabalhoada também, né? Ver essa forma de que passa para a população uma ideia de que as coisas estão acontecendo, porém as coisas não estão acontecendo, né? Outra questão também que nos chama a atenção é a falta de conexão, então, com o dia a dia, com o que está acontecendo na escola, né? Esse é um dos pontos que eu gostaria de já iniciar a nossa discussão aqui, nossa conversa. Valeu, Davi. Agora passar para a Fátima. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas quem está nos assistindo. Né, essa é uma conversa muito necessária, né, esse diálogo é muito necessário, a gente tem que cada vez mais ampliar esse diálogo, esse acesso, né, aos nossos estudantes, aos pais, né, aos trabalhadores, porque às vezes chegam notícias, né, de cima para baixo ou pela televisão, coisas que não são verdades, né, do que de fato está acontecendo, ou das possibilidades, como o Davi já nos situou, né, coisas que vêm acontecendo que a gente fica sabendo pela Globo, né. Então, assim, eu vou me apresentar, eu sou a professora Fátima, né, eu estou representando aqui a ADRE de Pirituba, Jaraguá, estou aqui como mãe, então, sou representante do SIMPEM, né, e estou aqui também como cidadã, né, então, assim, a gente vem aqui para... quem viu as lives sabe das nossas falas, das nossas reivindicações, da nossa luta pelo direito dos nossos estudantes, né, de uma escola pública, né, de qualidade. E nós sabemos que a prefeitura ela estabeleceu esse protocolo para um possível retorno, só que a gente chamou esse protocolo de um protocolo, né, que parecia tão surreal, né? Se todas as escolas estivessem nas condições de colocar esse protocolo, né, em execução, nós estaríamos com uma estrutura maravilhosa, uma educação de fato, né, de qualidade e acesso para todos e todas, né? E a gente vem vendo, né, que talvez tenha sido, como foi discorrido por nós mesmos, uma cortina de fumaça, né? Uma cortina de fumaça realmente para eles passarem a boiada que eles queriam, né? Que é chegar lá na Câmara de Vereadores e gritar o nome das crianças, que as crianças necessitam de escola, que as crianças necessitam de tantas coisas, mas para passar um projeto de fato, né? Que privatiza a educação pública, né? Passar o dinheiro nosso, o dinheiro que é do povo, o dinheiro público, né? Das escolas públicas para a iniciativa privada. E porque isso foi o que mais deu certo nesse período, porque nós não vemos nenhuma reforma. Na minha escola não houve nenhuma reforma nas escolas da região, o Davi já representando aí, dizendo que na escola dele também não houve nenhuma reforma. São necessárias reformas estruturais para que esse protocolo, para que haja medidas, para que a gente possa colocar as medidas sanitárias, né, em execução, e não houve. Nós vemos que não houve nenhum contrato de limpeza e segurança ainda, né? E nós necessitamos desse processo, nós precisamos de recursos humanos, nós já falamos da contratação dos ATS e falamos dos concursos públicos que não foram chamados ainda, e eu fiquei sabendo que os ATS que foram contratados, né, alguns que passaram no concurso, foi para suprir a demanda de comorbidades, então, assim, não houve, né, o preenchimento já dos funcionários que já necessitavam, mais a comorbidade e mais os funcionários que necessitariam estar presentes para colocar esse protocolo, para o protocolo realmente fosse de fato execuível, né? E nós estamos sabendo que, assim, a gente está na luta pela essa internet, né? É engraçado que o nosso governo, ele usa tantos exemplos, né, de outros países, mas não considera essa imensidão, né, que existe de pobreza no nosso, né, como existe essas diferenças sociais, econômicas, né, essa crise sanitária, política que nós estamos vivendo, e, assim, usar exemplos bons eles não usam, né, por exemplo, a Argentina, ela transformou a telefonia, a internet, a TV paga em serviços públicos, serviços essenciais, isso poderia estar sendo usado para os nossos estudantes nesse momento, né, que estão pagando 2 vezes pela internet ainda, né, e o cartão merenda, 4 meses, vai chegar
chegar no 5º mês, né? Agora que eles estão tomando alguma atitude, será que é por causa das eleições, né? Eu fico me perguntando, porque como pode, né? 5 meses, então a gente está vendo assim, nós estamos ansiosos, querendo voltar, com certeza, mas a gente só vai voltar com segurança para todos, porque assim, eles vivem numa política de culpabilização, né, de se eximir da responsabilidade que lhes compete, né, que é realmente assegurar a saúde e segurança de todos, principalmente das nossas crianças. Eu falei na live que, assim, é inacreditável que a gente tenha que debater sobre a vida, né, existem muitas questões aí que precisam ser debatidas, muitas necessidades de muitas pessoas, serviços, mas, com certeza, voltar à escola sem segurança, sem vacina, não é uma delas. Né? A prova, como a Luana levantou aí, é que muitas pesquisas já estão sendo feitas e nós estamos vendo que as crianças não só transmitem, né, o COVID, como elas transmitem com uma carga viral gigantesca, né, e elas podem transmitir muito, e isso pode ser muito preocupante, e todos os médicos sanitaristas, eles são tácitos nesse ponto, quando eles dizem que pode haver uma explosão de infecção, e não vai ser só de COVID, né, então a gente precisa se debruçar isso, a gente precisa ter responsabilidade social, nós estamos falando de vidas, a gente não pode testar com a vida de ninguém, a gente não pode jogar com a vida de ninguém, né? Então, assim, vão ser muitas mortes, a gente não pode brincar com a vida das pessoas. E numa live, inclusive, que nós tivemos, né, foi na Brasilândia, depois o Rogério vai poder discorrer melhor, houve uma fala, né, que um estudante pediu a fala, a gente passou para ele, e ele, adolescente, ele falou assim, olha, eu moro com os meus avós, essa é a nossa realidade, né, a maioria das pessoas na periferia moram com os avós, né, ele falou assim, o que eu vou fazer se os meus avós falecerem? Eu vou para um orfanato? Onde que eu vou ficar? Né, já pensaram nisso? Eu e meus colegas, porque são muitas famílias que fazem parte, que também vivem essa realidade, e mais, eu vou carregar isso na minha consciência, né? Então, assim, são situações que, assim, complexas, que a gente precisa discutir, não é só voltar. E a gente vê, assim, muitas, eu não vou falar muito, porque eu falo muito, né, vocês perceberam na live, né? Mas, assim, é importante citar aqui que uma pediatra agora, né, ela falou dessa pesquisa de Harvard, né, ela chama Ana Escobar, é uma professora de medicina da USP, e ela é tácita também, ela fala como que não tem condição de voltar, sem testagem, não tem condição de voltar, sem vacina, né, é escola, nós estamos falando de escola, e agora, sabendo que as crianças transmitem uma carga viral gigantesca, e elas transmitem, sim, para as famílias. Inclusive, existem já crianças que desenvolvem, depois do Covid, estão desenvolvendo outras doenças. Então, essas coisas precisam ser levantadas, né? Nós estamos aqui em defesa da vida. Por mais que nós queiramos voltar, sim, para a escola e estar em contato com os nossos estudantes, hoje nós estamos nos posicionando em defesa da vida. Valeu, Fátima. Vou passar a bola para o Rogério. Tá contigo. E vai Corinthians, hein, Rogério? Vai Corinthians. Boa noite, pessoal. O Davi, né, e a Fátima colocaram vários elementos, né, que hoje se integram nas angústias de todos os profissionais da educação e de todas as famílias, né? As inseguranças, né, os medos, né? Isso que a Fátima levantou é o que as pessoas se perguntam, né? Quantos serão necessários mais mortes, agora as crianças, né? Levando, se tiver aberta a escola, por exemplo, especialistas, todos eles falando isso, né? Mas eu queria dar um elemento aqui eu sou daqui da Brasilândia, né? Eu sou professor de História na MF Lilian Mazo e estou na coordenação pedagógica da MF Senador Milton Campos. No dia 14 de julho foi o Fala Rede aqui da DRE Freguesia Brasilândia. Lembrando, pessoal, que o Fala Rede, quando eu converso com os companheiros, com as companheiras, o Fala Rede era uma forma do governo fazer com que a rede não falasse nada. Era uma forma de dizer que dava voz, né? Mas, na verdade, os ouvidos, né,
Tanto que é o que eles fizeram de lá para cá, né? Em 14 de julho, o Brasil tinha 72 mil mortos, o dia que nós fizemos aqui o debate com o secretário da Educação. Hoje nós temos 116 mil, mais que 116 mil, dá 62% de aumento de mortos em quanto tempo? Né, de julho para agosto, né? Um mês e pouco. Né? Na Brasilândia, em maio, tínhamos 156 mortes, em junho, 277 mortes, e agora, se eu não me engano, a última foi dia 18 de agosto que apareceu, foi 384 mortes. Quer dizer, só aumenta o número de mortes. Isso que a gente não tem as questões das subnotificações, né? Então, esse número pode ser muito maior que isso. É muito maior. É o que os especialistas, por exemplo, apontam também, né? O que o governo fez de lá para cá? O que ele fez? O exemplo que tem a ver com o trabalho da categoria, né? Porque o governo não ficou parado. Apesar de a gente saber mais pela imprensa o que o governo fala, né? Porque o governo vai lá na dita Rede Globo e fala o que vai fazer, não é pela Secretaria de Educação, né? Os recursos humanos dele para avisar para a gente é a Rede Globo de televisão, né? Nos jornais de meio-dia, por exemplo, né? 1h da tarde. É uma vergonha isso, né? O governo não ficou parado. O governo, por exemplo, retirou salário dos professores do noturno. Os professores do noturno deixaram de receber o adicional noturno. O governo, por exemplo, aprovou o tal 452, que virou lei, aprovou verba pública para iniciativa privada na educação infantil. E o governo está tentando seduzir a categoria do ponto de vista de retorno, nos tais grupos de trabalho. Né? Aqui na DRE Brasilândia Freguesia tem um grupo de trabalho da educação infantil. EMEI separada de SEI, mas depois eles vão juntar, pelo que eu estou sabendo. Então, por exemplo, eles concordaram, sempre entre aspas, pessoal, sempre entre aspas, que na primeira fase do retorno, a possibilidade de ter 20% dos alunos, das crianças, né? E fizeram um acordo, sempre entre aspas, de redução de 2 horas por dia, diária, para as crianças nas escolas. O problema não é esse, a quantidade de aluno ou não no retorno. O problema é que hoje não tem nenhuma condição de retornar nada. Que é o exemplo da minha escola, onde eu sou coordenador, no Milton Campos, está acontecendo uma reforma. Mas é uma reforma que estava prevista lá no início do ano. Por exemplo, piso. Estão alterando o piso. Aí nós perguntamos para o pessoal, né, das obras, mas as janelas que tem um problema de ventilação vão ser alteradas? Não tem previsão para isso. Isso está no protocolo, hein? Está naquele protocolo lá, aquele protocolo detalhado, né, apresentado no início de julho. Então, o governo joga com as vidas das pessoas, né? Aquela pergunta, se as nossas vidas importam para quem? Importa para a gente, para as famílias dos nossos alunos, mas para o governo não importa. Aliás, ele faz coisas paralelas àquilo que o Bolsonaro tem a coragem de dizer na televisão, sobre o que foi uma gripezinha e daí. Então, o governo de estado, o Dória, e o governo municipal andam juntos dizendo que estão separados, né? Então, eles estão no paralelo, estão separados uma distância, né? Porque a política é a mesma. O 452 é isso, né? Aproveitar, acho que foi a Fátima que falou, e com razão, aquilo que o ministro do Meio Ambiente falou em abril, aproveitar a pandemia para passar a boiada. E passar a boiada é o quê? Retirar direitos dos trabalhadores. Olha o que está acontecendo com o pessoal da Covisa,
né? Só que olha o que tentaram fazer com o Hospital de Campo Limpo, passar para as OS. E foi uma resistência e uma vitória dos companheiros e companheiras de Campo Limpo. Olha o que tentaram fazer na Renault, que fizeram greve. E olha o que estão tentando fazer com o Correio, que estão em greve. Então, ao mesmo tempo que eles tentam passar a boiada, do lado de cá nós temos que reagir. Nós temos que reagir. E nesse sentido, os nossos sindicatos precisam estar na dianteira para dialogar com a categoria, o que significa a defesa da vida, de fato, né? Com as ameaças do governo, tentando jogar a gente contra as famílias. Eu ia levantar outro aspecto, o aspecto da desigualdade implementada pela plataforma que o governo fez. Por que ela é uma desigualdade? Porque a maioria dos nossos alunos não tem condições de acessar, e o governo sabia disso, porque ele fez uma escolha para isso. Fez uma escolha para atender a quem? A Google, por exemplo? Nós não sabemos. Nós vamos descobrir isso no futuro. Mas não é para atendimento para o aluno com aquela qualidade que nós se esforçamos para ter durante as aulas, né? E mesmo nas plataformas, os professores no esforço e as direções no esforço, coordenadores pedagógicos, um esforço tremendo para poder ter um vínculo com o aluno, um mínimo de vínculo com o aluno. Mas isso não é educação. Valeu, Rogério. Tô passando a bola aí para o Bruno. Bom, boa noite, pessoal, né? Sou o Bruno, sou daqui da região do Butantã. Primeiro, queria saudar a iniciativa importante de hoje, né? De a gente retomar o debate que não só iniciamos, né? Mas que tornamos mais público lá com o Fala Rede. É claro que o Fala Rede, ele tinha um objetivo do ponto de vista do governo, né? O governo queria propagandear, né? E criar um suposto diálogo, né? E a gente fez um movimento importante lá, né? Todas as regiões, né, que passaram por lá, desconfiguraram aquele espaço como espaço de diálogo. Quem sabia que não era verdadeiro, né? Não era um momento de diálogo, não era um momento de escuta. Assim como conseguiu caracterizar que a atual administração possui um plano de desmonte do serviço público, que essa que é o centro do nosso debate aqui, né? E nessa primeira intervenção, eu gostaria de destacar a principal tese, que é o que está colocado aqui para a gente pensar um pouco a live, né? Que a retomada só é possível em 2021. Né? Então, a nossa tese é: não há condições para o retorno das aulas presenciais em 2020. Por que não há condições desse retorno? O primeiro argumento é que as condições estruturais e de recursos humanos das escolas, elas são insuficientes. E não há tempo hábil esse ano ainda de recompor, até porque nada foi feito até agora. E o segundo argumento, que agora depois a gente vai destrinchar um pouquinho, é a questão da pandemia, né? A pandemia não está controlada. Nós temos altos índices ainda de contágio, de casos e de mortes, como o próprio Rogério destacou aqui alguns desses elementos. Para a gente tratar um pouco dessas condições estruturais e de recursos humanos, a gente vai trazer algumas coisas que aconteceram de lá para cá, né? Então, o que aconteceu de fato de recursos humanos de lá para cá? Praticamente nada. O que nós temos hoje que a gente tinha diferente de meados de julho, quando a gente fez a discussão do Fala Rede? Teve a prorrogação de alguns concursos para serem chamados, mas ninguém foi chamado. Tivemos a homologação dos concursos de até ECPs, mas também nenhuma chamada. Foi feito, agora no mês de agosto, uma correria para contratar ATS, né? A partir da Lei 17.437, foi feita uma correria para contratar as ATS. Mas aí eu peguei os dados aqui da nossa região do Butantã. Aqui nós somos cerca de 80 escolas diretas, um pouco mais que isso. A secretaria autorizou a contratação de 90 pessoas, 90 ATS, né? Mas ela só conseguiu contratar 12. Então, ou seja, não vai chegar ninguém nas unidades. E aí eu vou dar o exemplo da unidade onde eu trabalho, na unidade com 800 alunos, né, que é a MEF de Aramugue. Tem 2 prédios, em situações normais fica 13 horas e meia de funcionamento, e se o módulo tivesse completo, nós teríamos 6 funcionários. Daria conta de qualquer protocolo, né, de higienização, de sanitização, de acompanhamento, de monitoramento das crianças? Não. O que nós tivemos também do ponto de vista de contratação de limpeza e de merenda? Nada.
Então, todas aquelas medidas de sanitização, como que elas vão ser organizadas se a gente não vai ter as pessoas que farão isso, ou não tem informações de como farão isso? Não vou nem entrar no assunto das vigilâncias das escolas, né? Porque a maioria das nossas escolas hoje não tem nem vigilante, seja direto da prefeitura, seja contrato terceirizado. Nas condições estruturais, né, das escolas, eu vou lembrar o que os professores mais reclamam, que se a gente voltar na época do verão, que nossas escolas são abafadas e quentes. É isso que a gente escuta. E esse é o clima próprio para a circulação do vírus. Nós também temos que lembrar que nossas escolas, elas foram sendo ampliadas. Aumentaram a quantidade de turmas, de salas nos últimos anos, ampliaram, né, fizeram puxadinhos, né, uma característica da rede municipal, mas não se ampliam os espaços coletivos. Ou seja, isso faz com que mais pessoas, né, circulem, né, junto. Então, nos espaços coletivos, a gente não consegue diminuir, por mais porque tem mais espaços de salas de aula, mas foi pensado nos espaços coletivos. Inclusive, o Simpen colocou um simulador lá no site, que aí você coloca de acordo com a concentração de pessoas, e a gente vê o desastre que vai ser a abertura dessa escola. E os EPIs, né, que foi anunciado várias coisas, mas, de fato, até hoje, de março para cá, as equipes que estão na escola, a equipe gestora, o quadro de apoio, trabalham com os EPIs próprios. Nós estamos com as nossas máscaras, não chegou um protetor facial sequer, de março para cá, e no último mês menos. Esses são os dados da condição de estrutura das nossas escolas. E eu queria falar um pouquinho, antes de passar para o próximo, um pouco da questão do controle da pandemia, né? Então, a cidade de São Paulo continua morrendo muita gente. Eu peguei os dados aqui para a gente, né, simular um pouquinho. Em julho, morreram, no estado de São Paulo, morreram 2.300 pessoas. Sabe qual que é a projeção para finalizar agosto, que está no finalzinho? Morrer mais 2.000 pessoas. Na cidade de São Paulo, morria, na época do Fala Rede, por dia, em média, 77 pessoas. Agora, no mês de agosto, a média de 68 pessoas. Então, estão tentando criar uma situação de normalidade que não existe. Quando tem alguma tragédia, como já aconteceu agora recentemente no Líbano, ou como teve aquele massacre em Suzano, que morreram uma quantidade de pessoas, tem todo um choque disso. A gente está morrendo centenas de pessoas, milhares de pessoas por dia, e as pessoas estão querendo trazer isso como uma normalidade. E como o Rogério já trouxe, a Fátima também já trouxe, a Prefeitura de São Paulo demorou 3 meses aí para descobrir o que a gente já vinha dizendo, que os especialistas já vinham dizendo, que as crianças são assintomáticas, que elas vivem com os avós, e que quanto mais periférica a cidade, tem menos isolamento e maior o contágio, né? Ou seja, a principal lição que a gente tem que dar esse ano, que é a lição que os cientistas têm dado, que os professores têm dado, é quanto mais nós nos movimentamos, maior é o contágio do vírus. E aí, para reabrir a escola, só tem uma saída, que é controlar a pandemia. E para controlar a pandemia não tem plano. O governo não fez o plano para controlar a pandemia. E os países que conseguiram controlar minimamente a pandemia, usaram uma estratégia que não está em jogo, que é testar. Então, nós somos testados. Quem é testado e é confirmado, isolar e rastrear quem teve contato. Enquanto isso não for feito, a gente vai continuar vivendo essa pandemia eternamente, né? Então, essa é a contribuição aqui para o debate inicial. Obrigado. Obrigada, Bruno. Falar como é o nosso bate-papo tá bom, já foi 30 minutos, corre rápido o tempo. Falar um pouquinho aqui da participação dos colegas. A Fernanda aqui, bem como o Rogério falou, né, a periferia está abandonada. A colega Iris fala da extrema dificuldade do cartão merenda, né, das famílias acessarem, né, esse cartão. A Marineide coloca aqui, né, vivemos num estado de total abandono, e esse total abandono, como disse o Rogério, né, não é só aqui na cidade de São Paulo, é o abandono nacional feito pelo próprio desgoverno Bolsonaro, né, que até hoje não implementou uma política de fato de combate à pandemia. O Fernando também aqui diz, olha, sem recurso, pandemia não está controlada, não tem como voltar. Desculpa, o Fernando, não o Oswaldo. E, enfim, para continuar nosso bate-papo aqui,
como vocês falaram, no último período, a gente assistiu bastante coisa, né? No gabinete lá do governo do estado e da própria prefeitura de São Paulo, vocês colocaram um pouco nessa questão da privatização, da educação infantil, né, a compra de vagas no setor privado. O Rogério falou um pouquinho aí do desmonte da Covisa no momento que você mais precisa, na verdade, dos serviços públicos, né, onde nós estamos, nos extremos da periferia, que necessita ainda mais do serviço público, né, como propriamente dito da saúde. Você vai vendo aí o desmonte e a própria privatização. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho desse impacto desse desmonte do serviço público na educação e diretamente nas famílias, né, que mais necessitam e precisam do serviço público, né, na cidade de São Paulo. Eu comecei aqui na provocação no Se Aveste Não, Menino, que foi uma fala do Davi, com o secretário, justamente para ilustrar a questão do desgoverno, né, que é o governo Bolsonaro, né, e de como a política nacional, né, de desvalorização, de ataque aos direitos, né, e muito bem aqui foi colocado a questão do papel, né, dos sindicatos e das próprias centrais sindicais na luta e defesa dos direitos dos trabalhadores. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, desse impacto que afeta o chão da escola diretamente, né, uma vez que os recursos congelados, por exemplo, pela Emenda Constitucional 95, faz com que não tenha recurso nem para a saúde, para a educação, para reformar as escolas, né? Até mesmo pensando no que o Bruno falou, que seria o pós-pandemia. Volta a bola para vocês. Quando começou a pandemia, por exemplo, nas formações nas diretorias de ensino, né, apareceu uma discussão honesta, pessoal, uma discussão honesta até, de que nada seria como antes. Tem até música, né? Aliás, é uma música muito bonita. Nada seria como antes, depois da pandemia. Né? As pessoas vão ser mais solidárias. Né? Menos consumo. Chegava até o problema do consumo. Como se na periferia tivesse consumo, né? Consumo, de fato, de condições básicas, né? Por exemplo. Mas, como diz os racionais, né? Nada como um dia após o outro, para demonstrar que o que seria o antes e o que é o depois. O antes foi um golpe em 2016, 4 anos atrás, né, pelo Temer, por a grande mídia, os grandes, né, conglomerados financeiros, os grandes empresários no Brasil, e diziam que iam melhorar o país. Né. Hoje, passado 4 anos, nós temos 50% da população sem emprego. Por que eu estou falando isso? Porque isso tem tudo a ver com as condições de vida das famílias onde estão os nossos alunos. Né? Aí descobriram a desigualdade. Descobriram a desigualdade pela internet. Aí depois descobriram a desigualdade pela fome. Né? E tem um estudo, eu li ontem, eu não lembro aonde, a citação, a minha memória está péssima, e que fala, com a pandemia, o pós-pandemia, milhões de famílias não terão os avós, porque morreram, na sua previdência. Então, olha o que nada será como antes. Ainda bem que isso foi deixado de lado. Por quê? Porque o governo começou a fazer o mesmo tratamento que fazia em outras crises. Então, por exemplo, tem um artigo muito interessante, acho que é o nome um português chamado José Sócrates, acho que foi ministro do governo em Portugal no passado recente. E ele fala, por exemplo, da política que a Europa adotou pós-crise de 2008, né? E aí ele faz a seguinte observação: está parecendo alguma coisa que está acontecendo com o Brasil hoje. Qual foi a saída, né, da Europa na crise de 2008?
austeridade, austeridade, austeridade. Ataque às previdências, exemplo na França na época, na Alemanha na época, né? É um exemplo, estou dando a previdência. Todo ataque aos direitos conquistados no que eles chamam de bem-estar social. O que está acontecendo no Brasil hoje? Pós-2016, né? As relações trabalhistas pioraram, o desemprego aumentou. Logo, os familiares dos nossos alunos estão vivendo em piores condições do que antes. Então, nada será como antes, porque antes, né? Ou não era assim, né? Ou tava... Então, acho que é um elemento da discussão. Por que o governo faz as manobras, né? De dizer que está nos ouvindo, mesmo nas diretorias de ensino hoje, com os tais grupos de trabalho, com os tais formações, né? Só que, quando você vai levantar, por exemplo, a questão do acesso dos alunos, quando você vai levantar das condições de trabalho, isso não é momento para discutir aqui, né? Então, por exemplo, quando a professora Marineide, né, a Mari trabalha na minha escola, ela falou, nós estamos em abandono, é isso mesmo. As periferias estão completamente abandonadas pelos governos que pensam na vida de quem? Deles, né? E quando a Fernanda também lembra de que desde março nós estamos num combate para que as escolas sejam fechadas totalmente para os companheiros da gestão, né? Os companheiros ATS, que estão trabalhando. Por exemplo, aqui próximo da minha casa, uma companheira faleceu até, aqui no MF Raul Fernandes. Ela trabalhou numa sexta, faleceu numa terça. Isso faz mais de um mês. Então, eles não ouvem coisa nenhuma. Porque tem coisas que poderiam ser feitas sem a escola estar aberta, por exemplo. E o que eles jogam? Jogam, por exemplo, a cesta básica para ser entregue. Oi? Então, só para concluir. Então, o que eu acho... Rogério, eu vou ter que pegar... Tá, estou concluindo. Tá travando o seu fone. Então, o que eu acho que, assim, as questões gerais, nós precisamos entender por que eles estão aproveitando esse momento para poder fazer o que eles querem fazer, que é o tal de boiada sendo passado. Então, acho que é um elemento de discussão, inclusive para a gente discutir com os nossos sindicatos, que está na hora da gente reagir. Desde um simples cartaz na escola, né, colocando o problema das contaminações, dos riscos, do retorno, até atividades presenciais na rua mesmo, tomando todos os cuidados, por exemplo. E não os companheiros, por exemplo, que têm alguma doença, esses companheiros não podem sair de jeito nenhum, né? Mas nós passamos da hora de se reunir entre as categorias sindicatos da educação para a gente poder reagir da forma que for possível reagir. Um simples cartaz numa escola já é uma reação positiva de diálogo com a comunidade e com as famílias. Porque senão vira o quê? Vira a voz da Rede Globo de televisão, que é o recursos humanos da prefeitura e do governo do estado. Verdade, Rogério. Que é pela Rede Globo, sim, que é pela Rede Globo que a gente recebe as informações, inclusive é que mais tem se empenhado em dizer que a vida está voltando a uma certa normalidade que não há. Vou passar a bola para o Bruno, a Fátima. Bom, eu vou falar um pouquinho de uma coisa que tem a ver com essa questão, né, que é a questão quais são os interesses, né, nesse jogo aqui, que são os interesses do dinheiro, né. Não é à toa também que, nesse momento, criou-se os grandes empresários da educação crescem os olhos para a educação à distância, né, esperando ver o que vai sobrar dessa pandemia e tentando modificar a legislação para que eles possam entrar, né, com tudo nessa questão da educação à distância, né? Então, tem todo um filão, né, a trazer o dinheiro que é público, levar para a esfera privada. Então, esse é o cerne da coisa, né? Tanto que, do ponto de vista pedagógico, qual que é a discussão que a gente tem, né, desse retorno? A única coisa que o governo oferece é a questão das provas. Quando voltar, a gente vai fazer uma prova para ver o que aprendeu, né?
No Butantan, por exemplo, eles também queriam fazer uma discussão curricular, estão tentando fazer uma discussão curricular, mandando questionários individuais para professores para eleger quais direitos de aprendizagens são negociáveis ou não. Mas a gente vai abrir mão de algum direito? Essa é a pergunta. E ainda joga para as famílias a responsabilização, né? Então, a gente tem visto aí também um movimento de jogar para as famílias a responsabilização por voltar ou não às aulas. Quem que deve definir que deve voltar às aulas? É o poder público, não tenho dúvida disso. A gente vai jogar para a família a decisão se ela vai se responsabilizar ou pela aprendizagem, se ela não mandar o filho para a escola, a responsabilidade é dela, ou pela vida, né? Se ela mandar o filho para a escola porque ela não tem condições de ficar em casa, eu vou colocar em risco o filho, minha filha e minha família, né? Porque quando volta, tem isso. Então, o dinheiro é que está em jogo. Não é à toa que o governador fala em comecinho de junho que vai fazer o lockdown e, na verdade, depois, na semana seguinte, ele começa um processo de flexibilização. E qual que foi a flexibilização? Estão voltando aos pouquinhos, porque eles já descobriram quem morre. Quem está protegido, quem tem condições de se proteger individualmente, morre menos. Quem que está morrendo? Quem está na periferia. Então, depois que eles descobriram isso, inventaram essa tal da flexibilização. E não tomam as medidas que tem que tomar. E aí aproveitam para passar, por exemplo, né, aquele PL 452, que já virou lei agora, que abre espaço para transferir pelas contas até 150 milhões de reais por ano do recurso público para a iniciativa privada. Não é pouco dinheiro. Então, parece que tem medidas de impacto econômico e de impacto eleitoral. Não é à toa que eles anunciam. Né? O secretário falou que o orçamento estava prejudicado, né? Mas depois disso, teve o PL, que tem toda essa liberação de grana para a iniciativa privada. Teve um anúncio de uma compra de EPIs, termômetro, né? Uma parafernália aí de 33 milhões. Tem anúncio para instalação de computadores, projetores nas salas de aula por 160 milhões. E agora, né, como o Davi falou, a gente ficou sabendo pelo SPTV que vai ter tablets para os alunos, que é um anúncio também de 300 milhões. Nessa conta aí já deu mais de $500 milhão. São anúncios que parecem muito mais relacionados ao processo eleitoral. Não somos contra ter tecnologia para as crianças. Pelo contrário, todo mundo tem que ter, para ter um acesso igualitário. Mas toda essa questão de anúncios parece que atende muito mais o setor econômico do que os interesses da população. E aí até fazendo uma brincadeira, né? Na época da live lá do secretário, a gente fez uma brincadeira com os desenhos animados. Né? Eu vou fazer uma outra metáfora que ajuda a gente a entender. Né? O governo fica na televisão prometendo a escola dos Jetsons, né? Aquele pessoal do futuro. Mas, na verdade, a gente sabe que o que a gente tem vai ser a escola do Flintstones, né? Com o velho giz, lousa e saliva. Só que a saliva agora turbinada com Covid. Né? Então, a gente está num contexto muito complicado, né, de ataque aos direitos, de ataque às condições de trabalho e desmonte do serviço público. Bom, pessoal, dando continuidade na fala, é muito contraditório, né, os nossos governantes, porque ele falou tanto, né, o nosso secretário, que a prefeitura estava com problema financeiro, né, e nós ficamos aí 4 meses lutando por merenda, né, que é algo obrigatório, né, um direito dos nossos estudantes, e agora chegou esse cartão, e para ter acesso, eles têm que colocar lá que eles estão em situação de vulnerabilidade, quando só a inscrição, né, só estar matriculado já teria que ser, né, prerrogativa para que esses estudantes tivessem esse direito. Então, assim, ficaram o quê? 5 meses, né, sem comer, sem acesso à merenda. E lutamos aí, junto com as escolas, que fique claro, não porque nós somos benfeitores, mas, assim, é o senso de solidariedade, né, de mostrar quantos professores, escolas, que estão realmente ligados às famílias, né, como nós nos preocupamos. E foi muitas correntes aí de muitos professores que colaboraram aí em fazer cestas básicas para esses pais, para esses estudantes que estão necessitados, né, e nós sabemos que o nosso país, ele tem uma política uma necropolítica, né, ele escolhe quem vai morrer, como o Bruno e o Rogério deixou bem claro, né, então tem classe social e tem cor, né, a morte aqui no nosso país. É engraçado que a população acha
que o nosso presidente, que ele foi muito, né, sensível em oferecer esses R$600, né, que primeiro que era obrigação do governo tomar alguma ação, e essa foi a única ação que ele tomou, e por pressão do Congresso, né, deixar muito claro que foi o Congresso que fez essa conquista, né, e não foi o nosso presidente. Agora ele está tomando carona, né, nesses R$600, como se fosse ele, com a boa vontade dele, né, para oferecer para a população. Então essas coisas precisam deixar muito claras, ser muito claras, né, para os nossos pais, para os trabalhadores, de que isso não foi boa vontade, né, e a gente não pode ficar se conformando com essa mediocridade. Um exemplo de passar boiada, né, que tem que deixar também muito levar os nossos estudantes e aos pais, né, que é essa privatização que nós já falamos, né, agora é a privatização dos céus, além da escola da educação infantil, existe essa privatização dos céus, né, já tem esse programa aí, esse plano diabólico, né, vai tirar do povo, e assim, os nossos governantes, eles têm essa política, né, de dizer que o serviço público é uma droga, né, é um lixo, porque aí eles param de investir, deixam aquilo bem ruim, né, o SUS ruim, tudo ruim, para que a gente fale assim, não, por favor, privatize, faça isso por nós, né, e nós sabemos que se nós chegamos a 110 mil mortos hoje, isso seria talvez o dobro ou mais, se não houvesse o SUS. Então, assim, a pandemia escancarou a necessidade do investimento na escola pública, na educação, nas pesquisas, na saúde pública. E o que nós estamos vendo? Não, escoamento desse dinheiro para a iniciativa privada. Gente, né, nós precisamos lutar em relação a isso, nós precisamos resistir em relação a isso. Esse dinheiro é nosso, né? É engraçado que, assim, olha só o absurdo, agora tem uma taxação dos livros, né, de 12%, para que a população não tenha acesso mesmo, né? Para que as pessoas que são mais pobres, trabalhadoras, elas não tenham acesso à cultura, elas não pensem, elas não tenham criticidade, elas sejam, assim, realmente excluídas. Então, é engraçado que, assim, não existe taxação de helicópteros, não existe taxação de iates, não existe taxação de jatinhos, né? Mas livros, sim, né? Agora livros serão taxados. Então, assim, olha só qual que é a organização, quais são os absurdos que nós temos que nos submeter, mas é que a gente tem que lutar. E eles, como o Rogério falou e o Bruno falou também, existe essa piada, né, de que nós estamos vivendo um novo normal. Não existe novo normal ainda. Nós estamos numa pandemia, está matando muito, né? Nós temos que ter essa responsabilidade, nós temos que ter essa visão. E assim, existe esse descontrole, né, coisas que o governo não controlou, está culpabilizando os pais, está culpabilizando a escola, inclusive, né, coloca que nós não queremos, que agora é culpa do funcionário público, né, o funcionário público que é culpado de tudo, né, inclusive de todos os arremedos, né, dos erros desses governos e da falta de competência. Então, assim, vamos assumir a responsabilidade, né, governantes, de vocês, né, e vocês aqui veio cumprir o que vocês têm para fazer, né, e parar de culpabilizar pais, parar de culpabilizar a escola, parar de culpabilizar professores. É uma vergonha vocês falarem uma coisa dessa, né? Existem situações, como eu já falei, de escolas privadas, de colegas professores que precisam estar empregados, que precisam se alimentar, que têm famílias, mas não é abrindo escolas que nós vamos resolver essa situação. Nós estamos colocando vidas de crianças, de adolescentes, de bebês em jogo. Então, isso não pode ser normalizado, hipernormalizado. Então, nós precisamos resistir, sim. E eu, como RE, eu estou esperando essa organização, dessa administração, dessa diretoria do nosso sindicato, né, para juntar a classe, para que nós possamos resistir por mais direitos, pelo pouco direito que nós temos, para que a gente possa resistir pela vida, resistir pelos nossos estudantes, resistir pelos trabalhadores. Nossa organização nunca foi tão fundamental, nunca foi tão necessária. Eu vou encerrar minha fala aqui falando de um colega nosso, né, porque eu quero deixar claro, gente, que muitas pessoas trabalham e lutam pelos direitos
de todos nós, de vocês que estão aí, tudo que chegou até vocês e que vocês usufruem. Muitas pessoas que estão atrás lutam muito ou lutaram muito por conta disso. Então, assim, a maioria, sabe, eu vejo muitas pessoas que estão sentadas, dando like, não, elas estão indo até para a rua, se necessário, com os cuidados necessários, e lutando, e não param de lutar, e toma isso como um projeto de vida. E nós temos aqui um colega, chama Manuel, ele morreu, né, essa semana, Manuel Norberto Pereira, é um grande colega, um grande companheiro, que inclusive denunciou a questão dos coveiros que estavam sem EPI, estavam sendo infectados por Covid, morrendo por Covid. Infelizmente, ele foi acometido por um câncer muito agressivo. Então, em homenagem a ele, a minha fala é dizer que ele disse que os serviços públicos, eles são frutos do trabalho do povo, né? E eles são mantidos pelos pais, por nós, pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos bisavós, né? Nós pagamos esses impostos. Aí vem a iniciativa privada, alguém que não tem vínculo afetivo nenhum, que não se compromete com a vida, que não se compromete com as pessoas pobres, mais vulneráveis, e toma conta, né, do serviço público e escoa o dinheiro para eles, o que seria nosso, né? Então, nós temos que fazer esse valor, valorizar o serviço público, sim, patrimônio do povo, e tem que ficar de legado para o povo. E, Manuel, meu querido, você está presente conosco. Obrigada. Obrigada, Fátima. Companheiro Manuel presente. E essa lembrança aí, e essa homenagem ao companheiro Manuel, eu vou me dirigir aos outros colegas, o Bruno, o Rogério e o Davi. A Fátima já acabou falando, né, mas pegando esse gancho da resistência, da luta, da unidade dos servidores, da unidade dos trabalhadores. Então, eu queria que vocês falassem também um pouquinho aí nas considerações finais de vocês, começando pelo Davi, né, o que é preciso, né, para organizar, o João Pedro chorando, o que é preciso organizar, né, o combate aí para o próximo período, junto ao nosso sindicato e a unidade dos trabalhadores. Companheiro Manuel, presente. Queria falar um pouco também sobre o que a gente tem colhido na nossa região, né, conversando com os colegas de gestores, diretores, professores, as famílias, né. Então, a gente precisa, sim, reforçar a defesa pelo serviço público. Eu penso que é um momento de nós... Quer aparecer? Eu penso que é o momento de nós retomarmos aí as questões ligadas como já foi dito, da emenda 95. Então, é preciso, sim, nós fazemos a defesa, e a pandemia é um momento que nos permite parar para observarmos, né? Eu vi uma comparação, o Bruno gosta dos desenhos, né? Eu gosto das historinhas, né? Eu vi a comparação daquele rapaz lá que está fazendo o movimento dos entregadores, que ele disse o seguinte, né? Como se a gente estivesse num trem-bala, o capitalismo nos coloca num trem-bala, e a gente não tem tempo para olhar para nada, né? A gente só vê a vida passando pela janela, a gente só vê a vida passando no cotidiano, né? A gente tem criança em casa, as crianças vão crescendo, e quando nós nos deparamos, a gente fala, poxa, mas cresceu rápido. Não é que cresceu rápido, é porque às vezes eu estava acumulando, às vezes eu estava dando aula de manhã, de tarde, de noite, e não estava tendo tempo de ver a minha filha crescer, né? Eu tenho 3 filhas. A pandemia, ela nos dá a oportunidade de parar, observar e ter outra relação com o tempo. Então, hoje, quando nós observamos as questões na escola, nós observamos que muitas coisas nós já víamos falando, gritando, dizendo, mas nós não tínhamos tempo para parar e olhar e observar. O governo já sabia de que muita coisa estava acontecendo. O governo já sabia de que as escolas estavam sem estrutura. O governo já sabia que as crianças não tinham acesso. O governo já sabia que as pessoas estavam adoecidas. Agora é o tempo que a gente tem para parar. Nessa pausa que nós tivemos, o que acontece? A gente tem aí uma legislação que nos impede de fazer as devidas mudanças na escola. Então, mesmo tendo um PTRF que chegou para a escola,
eu, enquanto diretor, eu não posso fazer mudanças grandes, volumosas, estruturais na escola, porque a verba não é para isso, não permite fazer isso. Então, o Bruno, que é de EMF, que tem outro valor, né, diferente de EMEI, mas a gente sabe que a gente tem vontade de fazer, teria vontade, mesmo que viesse, mas a verba que veio não permite fazer isso, porque se eu mudar uma janela, eu mexo na estrutura da escola, eu não sou engenheiro para mexer na estrutura da escola, eu não sou engenheiro para saber se eu vou tirar uma parede, a parede vai cair, depois eu vou me responsabilizar. Então, em nome dos meus colegas também da diretoria de Itaquera, né, quero falar que muitos estão adoecendo, muitos estão passando mal, porque estão angustiados, tendo que estão angustiados, sendo cobrados por uma situação e por um problema que não é problema deles, né? Então, eu não sou, como eu já disse, eu não sou arquiteto, não sou engenheiro, mas cotidianamente as pessoas estão preocupadas com isso, né? É um momento, então, de pararmos, né, e pensarmos nos direitos fundamentais. Então, eu quero convidar toda a população aí que está nos ouvindo, que vai nos ouvir, os pais, as mães, as crianças, as famílias, né? E pensarmos nos direitos fundamentais, porque a nossa vida está sendo exposta, a nossa casa está sendo exposta, é tentada uma glamorização de que tudo está dando certo, um novo normal, e é isso que acontece. O que está acontecendo é isso que está acontecendo aqui. A gente está dando aula, a minha filha precisa de atenção, a professora está trabalhando, a criança chora. Por quê? Porque aqui não é o lugar de trabalho, esse não é o meu lugar de trabalho, essa é a minha casa, esse é o meu particular. E é o particular das famílias também. Então, nós precisamos retomar os nossos direitos. Temos direito a ter saúde, direito a ter moradia, direito a ter educação. Então, quando nós pensamos nisso, nós pensamos também na defesa dos serviços públicos. E é o que nós estamos vendo agora, um ataque ao funcionalismo público e aos serviços públicos. O governo, né, desde o âmbito federal, tem parecido aquele mau aluno, né, que tenta pegar o trabalho do colega, mudar a capa e colocar um novo nome, né? Colocar o nome dele. Nem passar branquinho, né? Risca e escreve embaixo com um nome diferente, né? Isso não tem resolvido nossos problemas. Então, nessa questão aqui, né, eu quero colocar a importância de nós estamos lidando com vidas, estamos lidando com a nossa intimidade, com o nosso particular e com os nossos direitos fundamentais, e não podemos abrir mão disso. Obrigada, Davi. Rogério, depois o Bruno. Então, primeiro agradecer a oportunidade, né, de estar junto com os companheiros de várias regiões, né, diferentes, né, mas tem um elemento que nos une. Na verdade, tem 3 elementos que nos unem. Primeiro, se não fossem os debates que a gente faz semanalmente, né, no debate cutista, né, isso nos preparou, pelo menos me preparou muito bem para a live com o secretário e para algumas reuniões em algumas escolas. Então, esse é um elemento positivo nessa situação de que tem gente pensando sobre as coisas e como reagir ao ataque do governo. Então, aquele companheiro que não participa, está convidado a participar das nossas reuniões, geralmente de sábado às 6 horas da tarde. Sábado, 6 horas da tarde, pessoal. Sem cerveja, hein? Segundo, é o seguinte, esse governo que está aqui hoje na prefeitura é o governo eleito em 2016, depois do golpe. Então, ele tem todas as características. Por que eu estou dizendo isso? Porque, se não me engano, a Fernanda falou, Bolsonaro, Covas e Dória, genocidas, né? São os governos que compactuam com a mesma política, né? Que é o quê? Aproveitar essa situação para tirar todos os direitos dos trabalhadores, todos os direitos, né? Como é que nós podemos, numa situação de distanciamento, de isolamento, de angústia, de perdas, muitos de nossos companheiros estão em luto ainda, né? Tem uma escola aqui, eu não vou citar o nome, tem 2 companheiras que estão na UTI, e o companheiro de uma delas já faleceu, e ela nem sabe disso. Imaginem como estão as companheiras dessa escola, é uma SEI. Um SEI, né? Então, como fortalecer e como reagir?
É a partir da nossa organização, pessoal. Da nossa organização, e aí o CIPEM tem todo o seu lugar. É urgente. Já passou da hora, inclusive. Os representantes das escolas no CIPEM precisam se reunir. Os conselheiros precisam se reunir. Para, junto com a direção do sindicato, apontar as saídas necessárias para o ataque, para a gente responder aos ataques do Covas. Se não for desse jeito, nós vamos ter muito problema, né? Então, talvez a gente nem chegue em 2021, companheiros. Talvez muitos de nós não cheguemos a 2021. Porque o que está em questão aqui, por exemplo, é a defesa da vida, né? É outro elemento que nos une, é a vida, né? Eles são contra a vida da periferia, dos trabalhadores, a partir de retirar dos seus direitos, a partir de locais de moradia. Nós não, nós estamos junto com os trabalhadores, né? Então, aliás, muito cara para os educadores no Brasil essa luta de democratização do ensino, do acesso, escola para todos, né? E olha o que eles estão fazendo em menos de 4 anos, né? E para encerrar, eu queria fazer uma observação que eu acho que é... Na live com o Bruno Caetano, ele fala a seguinte coisa, para responder uma das respostas que ele deu para mim. É melhor ter uma criança numa escola, é melhor que ela volte do que não ter escola alguma. E aí nós respondemos, é melhor ter a vida, porque sem ela não tem escola. Não existe escola sem vida. E, ao mesmo tempo, a vida pode ser muito melhor, né, com uma escola, com a saúde, com a moradia, com o transporte, com serviços públicos decentes. E não essa política de destruição para atender aquilo que alguém disse aqui, acho que foi o Oswaldo aqui que eu li, para atender os interesses de quem? Do grande empresariado, dos grandes bancos, né? Porque os dinheiros estão sendo canalizados para os bancos. Então, eu queria encerrar. E lembrando que ontem na Câmara Municipal saiu uma pesquisa, se eu não me engano, que a arrecadação em São Paulo aumentou de janeiro a julho 9%. E o governo sem vergonha fala que não tem dinheiro. Saiu essa matéria ontem, 24 de agosto. Boa noite, obrigado. Vamos junto. E CIPEM, vamos conosco. Reunião de REs, conselheiros, para ajudar a direção a combater o ataque aos servidores na educação. Obrigado, boa noite, pessoal. Bruno, com você agora. Bom, para a gente encerrar um pouco aqui, vamos falar um pouquinho acho, sobre o sindicato. Um pouco na linha que o Rogério falou, e no chat aqui também, e o Marcos, que é supervisor da Deputantan, também falou, né? Qual que é a saída? Né? Acho que a saída não é individual, né? A saída ela é coletiva. E quem que tem que organizar essa saída coletiva? É o SIMPEM. O SIMPEM precisa organizar a categoria, precisa organizar a resistência, primeiro, para combater o retorno das aulas precipitado. E, nesse momento, parece que a única estratégia que se adotada é usar o mandato parlamentar e cards, vídeos no Instagram, né? Isso não tem sido suficiente, tem limitações para essa intervenção. Então, nós vamos amplificar as vozes do sindicato nas regiões, no diálogo com as famílias. E como é que a gente faz isso? O sindicato tem que reunir, como o Rogério bem disse, os seus representantes, para formar os representantes, para que a gente possa levar a voz do sindicato, essa discussão que tem que ser feita nas nossas regiões, nos nossos locais de trabalho, com as famílias que nós atendemos. É esse o movimento. Então a gente está muito acuado, o sindicato está muito acuado. Está parecendo um time pequeno quando vai jogar contra time grande no futebol, que vai para o jogo todo recuado, torcendo para perder de 1-0. Nós temos que assumir, parece que a gente assumiu o espírito que o melhor negócio é perder menos. Eu acho que a gente precisa se lançar mais no território do adversário. E aí, eu acho que o que o sindicato precisa colocar no centro da pauta? É essa retomada depois. Vai ter um momento que a gente vai retornar. E tem várias reivindicações antigas das profissionais de educação que estão recuadas, sumiram do mapa. A primeira delas é redução de alunos por turma. Não vai ser distanciamento, nem álcool gel que vai recuperar as aprendizagens. Vai recuperar a aprendizagem se tiver menos aluno na turma. Se tiver intervenções individualizadas em pequenos grupos. Bom, aluno não dá para assumir com ele. Como é que tem que fazer? Tem que construir escola. Isso tem que estar no centro do debate. Tem a lei do piso também, que é de 2008,
Lá prevê a questão de piso salarial para as carreiras, reajuste anual e 1/3 da jornada para planejamento. O trabalho do professor é semelhante ao do cozinheiro. O cozinheiro tem todo um momento antes que ele prepara, às vezes mais de 1 hora, 2 horas preparando. Na hora que vai para a mesa, é 15 minutos e acabou tudo. E depois tem que lavar a louça. Professor é a mesma coisa. Tem que planejar a aula. A qualidade da aula está relacionada a tempo de planejamento. Isso precisa estar no centro do debate, a jornada do professor. A jornada de planejamento. A gente precisa começar a discutir, a reverter a privatização do centro de educação infantil. Bom, todos esses itens passam por uma coisa, que no linguajar popular é o tutu, a prata, o cascalho, a bufunfa, o din-din, ou seja, a grana. E aí, tem 3 elementos que o sindicato não pode perder de vista. Fundeb. Sem Fundeb não vai ter grana. Não adianta a gente discutir nada disso aqui. Então, hoje teve mais um passo para a gente aprovar o Fundeb permanente no Senado. Mas não está vencido. O sindicato, junto com a CNTE, tem que fazer esse avanço. Nós temos que avançar para a revogação da lei do teto de gastos. Sem a revogação do teto de gastos, não tem investimento. Se não tem investimento, não tem dinheiro, não tem escola, não tem nada. E a lei complementar 173 de 2020, que é essa que congela carreiras e salários. Para que a gente possa... Então, a gente precisa ousar um pouco mais, a gente precisa sair um pouco mais. Eu acho que o sindicato precisa nos organizar para que a gente possa fazer isso. Porque, para a gente concluir aqui, agradecer a presença aí de todos que puderam nos ouvir, mais uma oportunidade que a gente tem de apresentar nossas ideias, porque o plano do PINC do cérebro é bem claro. É retirada do direito dos trabalhadores e é o desmonte do serviço público para ampliação dos lucros. Esse é o plano deles. Agora, nós, enquanto classe trabalhadora, nós precisamos nos organizar. Não só defender o que conquistamos de direito, mas avançar mais, para que a população tenha uma vida digna. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigada, Bruno. Agradecer a todos os colegas que participaram, a Fátima, Rogério, Davi, o Bruno, todos os colegas aí que participaram, companheiros e companheiras que assistiram. Fica o convite, como o Rogério disse, né, as nossas reuniões aos sábados, às 18 horas, o debate cutista. E na fala de todos os colegas, a coisa muito importante, né, a questão que fica mais marcada é a necessidade, né, nesse período pandêmico e pós-pandemia, é a necessidade de mais serviços públicos, né, mais serviços públicos, e isso implica, como um colega disse aqui, a abertura de concurso público, precisa revogar a emenda constitucional 95, e para tudo isso precisa de muita luta e resistência, e as nossas organizações são fundamentais nesse período e nesse processo, para organizar os trabalhadores e organizar toda a resistência frente a todos esses governos, né? Ao governo do Estado, ao governo Bolsonaro e ao governo municipal, que é o governo do Covas, né? Então, é fundamental a unidade da classe trabalhadora, a unidade dos trabalhadores, como bem foi colocado aqui. É necessário que o nosso sindicato, que o CIPEM, chame as reuniões de RE, chame as reuniões de CR, né? Lembrando também aqui os colegas, né, que nós intervimos na base do CIPEM e tem um chamamento aí para uma nova eleição de CR. Então, aí vai acontecer regionalmente, né, pelas regiões. Então, nós temos também que ficar atento, acompanhar para poder participar e eleger aí os companheiros e companheiras para fazer todo o combate necessário, que será necessário no próximo período. Então, boa noite, muito obrigada a todos e a todas. Até a próxima live, com as nossas crianças, como disse o Davi, né, intervindo também aí no processo. E é isso aí, galera. Até a próxima live. Tchau, valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite a todos. E, ó, de olho nas próximas eleições, viu? Nos vereadores e quem vai representar o povo, quem defende serviço público. É isso, Paty. Tchau. Um abraço para vocês. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau.